Nessa edição, a entrevista é com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. E na reportagem você conhecerá mais sobre a competição Baja, uma disputa acirrada de estudantes de engenharia na construção de veículos off-road. Prezadíssimo telespectador, começa agora a entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, uma realização do CESP, Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Em agosto, a Confederação Nacional dos Profissionais Liberais com Formação Universitária, a CNTU, realizou a 11ª Jornada Brasil Inteligente, que tem a sua proposta central debater o país. E nesta jornada o tema foi o combate ao desemprego. E nós aqui do JN TV realizamos uma série de entrevistas com os palestrantes. Um deles aqui, um companheiro dos Sindicatos de Engenheiros do Estado de São Paulo, da Engenharia Unida, Clemente Ganslúcio, que é diretor técnico do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Clemente, prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Prazer estar com vocês aqui no programa, Fábio. Clemente, afora os quase 14 milhões de desempregados no nosso país, nós temos também o fenômeno da precarização das relações trabalhistas, né? Do enfraquecimento do trabalhador em relação a quem o emprega, né? Menos direitos, né? Menos garantias de empregabilidade. Como é que fica esse caldo, né? Nós estamos lutando por mais emprego, mas que emprego nós vamos oferecer para essas pessoas que hoje não estão no mercado de trabalho? A crise econômica, ela gera uma situação de desemprego muito grave. Nós tivemos um crescimento muito rápido do desemprego e em uma intensidade muito forte, né? Atingimos no primeiro trimestre mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, desocupadas e um contingente grande, estima-se mais ou menos 1/4 da força de trabalho em idade produtiva, não está no mercado de trabalho e gostaria de estar. Ou seja, nós temos ainda um outro contingente de pessoas afastadas que precisariam trabalhar, mas não veem oportunidade e não vêm para o mercado de trabalho. Um país com a dimensão do Brasil e com todas as mazelas que tem do ponto de vista econômico, ter essa força de trabalho fora da atividade produtiva, na verdade, é um desperdício do ponto de vista social e econômico. A crise econômica agrava essa situação e a grande questão é como nós sairemos dessa crise. Tudo indica, pelo que está em curso nesse momento, que nós sairíamos com uma economia muito transformada porque nós estamos desnacionalizando nossa economia, transferindo o controle para empresas estrangeiras, e, simultaneamente, estamos desqualificando e tirando a potência do Estado intervir na economia. Então, o Estado mais fraco, uma economia controlada por empresas estrangeiras e uma mudança profunda na legislação trabalhista, que tira a proteção do trabalhador e amplia a proteção às empresas. Junto com isso vem tecnologia que desemprega. Então, ao olhar para o futuro, nós podemos identificar maior dificuldade de criação de postos de trabalho. A criação tende a ser criação de empregos em tempo parcial e precários, uma fragilização propositiva da legislação para o sindicato atuar na proteção do trabalhador, o que favorece iniciativas de precarização. E isso tudo leva a que nós tenhamos talvez mais pessoas ocupadas, de menores direitos e menores salários, ou seja, teremos aumento coletivo da jornada de trabalho, diminuição coletiva da renda média da sociedade e uma sociedade trabalhando em condições mais precárias. É isso que tudo indica neste momento, pelas opções que o país faz em termos de desenvolvimento, que nós teremos para o mercado de trabalho. É evidente que isso é a projeção de como estamos hoje. Evidente que cabe a luta, cabe a intervenção, cabe o papel dos sindicatos para atuar, para reverter isso, inclusive nesse debate que a CNTU faz para justamente pensar o desenvolvimento do país. Clemente, nós chegamos já no fundo do poço em relação à crise econômica e política ou não? Bom, do ponto de vista econômico, nós levamos um dos maiores tombos da história do país. Então,
não foi pequena, aliás, é extremamente grave e profunda a crise econômica que nós entramos. Não precisaríamos ter entrado. O Congresso Nacional tem uma responsabilidade grande. Se nós lembrarmos, a primeira proposta de déficit encaminhada ainda pelo ministro Levi era de 70 bilhões. Nós dissemos que aquilo era um absurdo, o Congresso disse que aquilo um absurdo e abriu o processo de impeachment da presidenta. Hoje nós temos um governo que encaminha um déficit de 160 bi para esse ano, para o ano que vem, e diz que só vai ter superávit em 2020, 2022. É para a gente ver o tamanho da crise que a gente entrou. Se o Congresso não tivesse feito aquela maluquice, nós não precisaríamos ter entrado nessa trajetória econômica. Se nós chegamos no fundo do poço, é uma pergunta que todos se fazem. Os indicadores mostram que, pelo menos, a intensidade da queda parou. Há, em alguns setores, indicações de que a queda continua, em outros setores que começam a haver recuperação. É muito provável que nós tenhamos chegado num fundo do poço. A crise política mais recente poderia indicar que nós teríamos aberto novamente o alçapão do fundo do poço para continuar caindo. Os indicadores mostram que a economia já chegou num nível tal de degradação que o nível de atividade deve parar por aí, ou seja, nós perdemos quase 10% em termos de PIB per capita. É uma perda, nós vamos demorar para recuperar isso quase 10 anos para frente, para recuperar o mesmo ponto que nós estávamos em 2014. Nós vamos, em 2024, se tudo for feito muito bem, nós recuperaremos 2014. São 10 anos entre a queda e a recuperação para voltar no mesmo ponto que nós estávamos em 2014. Dizer que nós estamos saindo da crise, eu acho que ainda é difícil. É mais provável que nós tenhamos chegado ao fundo do poço. Ele é instável, alguns lugares nós vamos cair, outros lugares nós vamos subir. Em média, vamos ficar estáveis, talvez o ano que vem com um leve crescimento, muito pequeno, porque é um ano eleitoral, no geral os governos estaduais também tiram algum recurso para tentar ativar um pouco a economia, então tende a dar um leve suspiro. 2019 é um ano em que assume governos estaduais e governo federal, que vão pegar os estados e a União quebrada. Os governos vão ter que fazer novamente uma reorganização, então é um ano de reorganização. O Estado não será novamente o dinamizador. Temos que pensar que 17, 18 e 19 serão anos muito difíceis. Clemente, em declarações recentes você disse que dos momentos aí que a gente pode superar essa crise é o Estado se convencer de que tem que investir, né? E isso é uma receita que não é de hoje e já se mostrou acertada. Mas diante desse cenário aí tão incerto, né, eleições já no ano que vem, isso aí a gente pode esperar que, se ocorrer, é 2019 para frente, é isso? Exato. Primeiro, essa é uma opção importante. Essa opção vai ser feita no processo eleitoral. O governo de plantão é um governo que declaradamente diz que o Estado tem que sair da economia. Se nós elegermos governantes com a mesma proposta, essa ideia de que o Estado vai dinamizar a economia pelo investimento está fora do jogo. O que este governo encaminha como proposta é o Estado vai transferir seu poderio econômico para o setor privado e deixar ao setor privado a tarefa de dinamizar a economia. O que a experiência internacional mostra? Que isso não acontece. As economias desenvolvidas, as grandes economias do planeta, têm nos seus estados instrumentos fortes de dinamização econômica. Os Estados Unidos, a Alemanha, a França, o Japão, todos eles, o Estado é um indutor importante da economia, junto com o capital privado. Não é um ou outro, são ambos. O Brasil está fazendo a escolha, eu acho, maluca, totalmente fora de propósito, por um país do nosso tamanho, de tirar o Estado da economia e de transferir nossas principais empresas, aquelas que são dinâmicas e são de ponta no mundo. É o caso, por exemplo, da Petrobras. A Petrobras é uma das mais importantes empresas na área do petróleo do planeta. Nós estamos esquartejando a empresa e vendendo. Nenhum país faz isso. Países que têm uma empresa como a Petrobras a fortalece e protege. A Alemanha protege suas empresas, a França protege suas empresas, os Estados Unidos protegem as suas empresas. O Obama, quando deu a crise de 2008, estatizou a GM e depois privatizou novamente. Mas essa empresa é americana, não vem aqui comprar porque ela é nossa. Por quê? Porque ela detém uma tecnologia e detém um mercado no mundo. A hora que você transfere isso
para uma empresa multinacional externa aos Estados Unidos, está transferindo uma parte do que é o poder econômico americano para sustentar aquela economia. Nós estamos fazendo o contrário. Depende da escolha em 2018. Se retomarmos para uma escolha que recoloca o Estado nessa perspectiva, um futuro governo vai ter que reconstruir coisas que nós estamos construindo há 50 anos e em um ano estamos destruindo. Eu não tenho a menor ideia de quanto tempo nós vamos levar para reconstruir o que foi destruído. E nem sei se nós vamos conseguir reconstruir tudo, porque as consequências do que está sendo feito são consequências extremamente graves, né? Depois do Estado vender uma propriedade do Estado para um setor privado, qual é a nossa força para reestatizar, por exemplo, aquele tipo de atividade? Não é uma coisa simples, nem política e nem economicamente de se realizar. Por isso que o desafio do investimento do papel do Estado para frente será um desafio enorme e perspectivas de uma retomada mais forte, a depender do grau em que a gente chegar em 2018 de desnacionalização, pode ser que nós devemos um mandato inteiro de um governo para começar a recuperar a capacidade do Estado, dado o nível de desmonte que vem sendo feito na economia brasileira. O JR na TV repercute o debate que ocorreu no 11ª Jornada Brasil Inteligente da CNTU, cujo tema foi Emprego e Desenvolvimento rumo ao Brasil 2022. No próximo bloco, eu quero tratar com o Clemente a respeito de como, diante deste cenário traçado aqui, como que o sindicalismo está agindo, deve agir e como ele vai superar essa crise no mundo do trabalho. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, hoje recebendo Clemente Ganslúcio, que esteve presente na 11ª Jornada Brasil Inteligente, cujo tema foi Emprego e Desenvolvimento rumo ao Brasil 2022. O Rumo ao Brasil 2022 é um projeto da CNTU, que é uma Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, que tem como mote aí debater o bicentenário da nossa independência, pensar o nosso futuro, coisa que no Brasil a gente não tem tanto essa prática de planejamento, essa cultura do planejamento, e a CNTU propõe isso, né? Clemente, diante desse cenário que você traçou para nós, que é um cenário triste, de perspectivas aí nada animadoras, a gente percebeu que, além do enfraquecimento do trabalhador, naturalmente, os sindicatos sofreram também uma revés. Não só econômica, por conta do debate do financiamento, de que os sindicatos devem receber menos recursos, mas eu acho que também uma afronta à própria credibilidade do sindicalismo, né? No Brasil, que é conquistador de avanços democráticos assim valorosos. Ou seja, como é que o sindicalismo está vivendo isso? Bom, primeiro, Fábio, um dado interessante é que do ano passado para cá, as pesquisas de opinião mostram que melhorou a credibilidade, melhorou a visão dos trabalhadores em relação ao sindicato. Na verdade, os sindicatos foram para a rua, foram para a mobilização e os trabalhadores começaram a reconhecer aquele papel do sindicato que é de instrumento de luta, que é de escudo protetor do trabalhador. Segundo, é evidente que a reforma trabalhista, do jeito que ela foi posta, além de reorganizar o direito do trabalho para dar proteção às empresas, ela também visa quebrar a coluna vertebral do sindicato. Altera o poder de negociação, mexe no financiamento
e ainda coloca para os trabalhadores a possibilidade de criar uma comissão no local de trabalho sem a participação do sindicato. O sindicato vai ter que atuar no sentido de inviabilizar todas essas coisas e colocar um outro padrão no sistema de relações de trabalho. Creio que uma das grandes tarefas, como no caso a CNTU, o Sindicato dos Engenheiros faz, é incidir no debate mais geral da perspectiva do desenvolvimento, afirmar as nossas convicções acerca de que maneira que o país deve conduzir o seu projeto de desenvolvimento, e neste projeto a centralidade do trabalho. Por um lado, uma política econômica que tenha na criação do emprego um objetivo central, tenha na criação do emprego dinâmicas para elevar o rendimento médio de uma sociedade, portanto, aumentar o poder de consumo interno e a nossa economia interna ser, na verdade, sustentadora de parte do nosso desenvolvimento, uma economia produtivamente integrada à economia internacional, que tenha força de exportação naquilo que nós somos ponta, por exemplo, no setor de alimentos, no setor de petróleo, no setor de minério, pode ser no setor de serviços. Nós éramos no setor da construção, né? Estamos destruindo todo o setor de construção no Brasil, onde nós éramos ponta, éramos vanguarda tecnológica. Isso tudo tem que fazer parte do nosso projeto. A hora que nós fechamos uma empresa de construção que é ponta tecnológica no mundo, nós estamos perdendo os empregos de engenheiros, de profissionais altamente qualificados, que agregam valor à nossa economia. Esses empregos geram empregos derivados a ele. Portanto, a hora que nós desmobilizamos essa empresa, não é o proprietário da empresa quem perde. Ele perde um pouquinho. Quem perde, na verdade, é a sociedade. Quem perde são os trabalhadores e os empregos. Um projeto do sindicato tem que ser um projeto que olhe para isso, olhe para uma profunda reorganização sindical. Nós vamos ter que repensar a organização sindical para fazer frente a esse novo mundo. Creio que a estrutura sindical vai precisar sofrer profundas mudanças para ela ser uma organização que responda a esses desafios. Temos que trabalhar a construção política de unidade. Não é possível continuarmos com o fracionamento político no meio sindical. Temos que construir unidade entre os trabalhadores e temos que fazer um trabalho usando a estrutura e com muita unidade, fazer muitas lutas. Serão muitas as lutas que nós teremos pela frente. Agora, elas são necessárias. A história mostra que quando os trabalhadores se unem, quando eles colocam-se em movimento, eles ganham capacidade de enfrentamento dos problemas, e é assim que a gente tem que fazer na vida: lutar, se organizar, unir as forças para que nós tenhamos, na nossa capacidade de união, força, recurso, capacidade para enfrentar os problemas que estão aqui. Não são pequenos, mas que nós temos que enfrentar e, creio eu, temos boas chances de superar e de voltar a recolocar o país em um rumo que nós já testamos, que é possível colocar, no qual o desenvolvimento gere bem-estar, qualidade de vida para todo mundo. Clemente, essa informação, por exemplo, que cresceu mesmo a credibilidade dos sindicatos e meio trabalhador, ela não foi muito aventada na mídia, né? Tradicional, na clássica. E aí eu pergunto, em relação a essa e outras informações que as pessoas não têm acesso, a maioria das pessoas não tem acesso, a importância de um evento como este da CNTU, no qual você participou, relembrando que da CNTU fazem parte as categorias, né, dos engenheiros, né, dos economistas, dos farmacêuticos, dos nutricionistas e odontologistas. Fala a importância desse evento que debate, esclarece e repercute informações que a grande mídia hoje escolhe não publicar. Bom, primeiro que o debate ele é fundamental porque ele traz para os dirigentes sindicais a possibilidade de não só a informação, mas também a análise, a compreensão, ou seja, o debate permite com que essas informações possam ser articuladas em uma explicação do que está acontecendo naquela realidade. Melhorou a performance dos sindicatos. Por quê? O que ele fez? Isso é análise. Fizemos movimentos, ações, os trabalhadores começaram a ver novamente o sindicato. Isso é análise que o debate permite fazer. O dado em si é uma surpresa, mas entender, porque o entendimento leva a reforçar ações que podem conduzir à melhora, inclusive, do próprio resultado. Segundo é que esse tipo de debate, ele
repercute para além dos dirigentes, né? Há uma transmissão, há um material, há o boletim, há esse programa, ou seja, tudo isso faz com que mais pessoas se apropriem não só da informação quanto da qualidade do próprio debate. E isso tudo pode levar que os trabalhadores e os próprios sindicatos façam investimentos em trabalho, no trabalho do Diese, por exemplo, em produzir informação, no trabalho de divulgação que vocês fazem, no trabalho de relações institucionais, negociação com governos, no Congresso, ou seja, tudo isso pode reforçar esses trabalhos que, reunidos, criam esse ambiente e a condição para o sindicato enfrentar esses problemas. Clemente, é um prazer recebê-lo aqui sempre, viu? Prazer estar com vocês e sempre à disposição. Esta edição do Jornal do Engenheiro na TV não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, inovação, desenvolvimento e o mundo do trabalho. Um forte abraço e até breve! Uma prova diferente que requer talento e competência. É a competição Baja SAE, que reúne equipe de estudantes de engenharia de todo o país no desenvolvimento de um veículo off-road. O Baja começou em 1991, de lá para cá cresceu. No último evento nacional nós tivemos 88 equipes inscritas. Nós temos 4 eventos durante o ano, uma etapa nacional, uma etapa sudeste, nordeste e sul. As etapas não são complementares, porém, as 3 equipes vencedoras do Baja Nacional ganham o direito de competir na fase internacional da prova nos Estados Unidos. Neste ano, pela 2ª vez consecutiva, a etapa Sudeste, que prepara os alunos para competir em nível nacional, aconteceu no mês de agosto, na Escola de Engenharia de Piracicaba. Você vê esse grupo de aproximadamente 800 alunos que estão aqui de várias instituições do Brasil, trazem essa energia extremamente positiva para a Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba de Escola de Engenharia, nos seus 50 anos e nos 250 anos da cidade, né? Que é uma alegria para todos nós. Durante a competição, o protótipo de veículo passa por provas estáticas e dinâmicas. O engenheiro civil Antônio Carlos Silveira Coelho, responsável pela elaboração da pista, explica como é construída. Nós temos que montar uma pista com um grau de dificuldade que mantenha baixa velocidade, tá? Porque a ideia não é velocidade, a ideia é que os carros resistam a impacto de suspensão, de tração e de curvas, né, com raios bastante fechados. Diante de tantos desafios, para vencer a competição, os alunos precisam colocar todo o conhecimento em prática. É um desafio, né? Uma vez que todas as equipes recebem o mesmo motor e com esse motor tem que dar um maior desempenho. Então envolve várias pesquisas de tecnologia que estão de ponta para tentar embarcar no veículo e extrair o máximo do veículo durante a prova, né? É um trabalho exclusivo dos alunos. A gente dá apoio que se eles pedirem algum apoio, a gente dá o apoio, mas nós deixamos que os alunos desenvolvam totalmente o projeto do carro. Para os estudantes, participar do Baja é uma experiência única que permite adquirir conhecimento além da sala de aula. Além de conhecimento técnico que a gente adquire que a gente não vê na sala de aula, a maioria das disciplinas não abordam o que a gente aprende aqui. É uma experiência de vida também, é uma experiência pessoal e eu acho que tem muita visibilidade perante toda a categoria, né, de todos os engenheiros, de empresas e tudo que está aqui dentro da competição. É um desafio sem igual, pode ver como eu estou aqui, é bem difícil e emocionante, porque carrega o nome da escola também, é uma responsabilidade enorme. Aristides Galvão, diretor do sindicato, acredita que o evento possibilita o avanço tecnológico no país. Vale a pena até por questão da inovação tecnológica, né? E dá um amparo melhor para os alunos, que não tem só a parte teórica, mas enfim, eles têm também a parte técnica do conhecimento científico. Para mais informações sobre este e outros assuntos, acesse o portal do CESP na internet.